Estamos de volta, 2 horas e 30 minutinhos. Eu falei que era rápido que eu voltava e eu já tô aqui com ele, o nosso ortopedista, traumatologista, Dr. Maxi Souto Maior. E a gente hoje vai falar aqui no nosso quadro Saúde com Especialista sobre um tema que atinge milhões de pessoas. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, Hélio. Boa tarde a todos. Muito feliz de estar aqui de novo, né? Pronto. Para poder esclarecer o que eu puder aí, dentro das minhas possibilidades. Perfeito. Doutor, olha, o tema de hoje atinge milhões de pessoas, como eu acabei de falar, em todo o mundo. A artrose, também conhecida como osteoartrite. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 528 milhões de pessoas vivem atualmente com artrose e esse número vem crescendo de forma preocupante, e especialmente entre mulheres e idosos. O impacto da artrose vai além da dor física. Ela é uma das principais causas da incapacidade, do sistema da saúde. A boa notícia é que com o diagnóstico precoce, mudanças de hábitos e acompanhamento médico, é possível controlar os sintomas. Doutor, para a gente começar, o que é exatamente a artrose e por que ela é tão comum, principalmente entre as pessoas mais velhas e as mulheres também, né? Hélio, nós temos uma estrutura que reveste as articulações, né, que são chamadas da cartilagem. Cartilagem é aquela estrutura branquinha, né? Uhum. Que quando você vê assim, por exemplo, um exemplo esdrúxulo, um osso de galinha, você vê aquela coisinha branca. Aquilo ali é a cartilagem, que se articula, né? No caso ali com a tíbia ou a articulação do joelho. Todas as articulações têm a parte da cartilagem. O problema maior da cartilagem, né? Ela tem uma evolução já até o 3º mês, a estrutura óssea de um feto, né? Mas as cartilagens já estão praticamente... Aliás, tudo é cartilagem nessa idade. Uhum. E depois ela vai indo, direcionando-se para a região das articulações. Uhum. O problema maior dela é porque ela como é um lugar de muito atrito, ela tem muito baixa vascularização e inervação. Uma devido, né, a qualquer tipo de trauma haver sangramento, e outra para também não haver dores o tempo todo, né? Qualquer pancadinha é dor. E nisso faz com que a cartilagem não se regenere facilmente, né? No início, até que ela tenha uma certa, com trauma, com desgaste, uma certa regeneração, que a gente não pode nem falar, né? Que é um processo cicatricial que forma uma fibrocartilagem. Então, quando há um trauma, por exemplo, com uma lesão subcondral, e ali onde está a maior irrigação, vai começar a haver o quê? Uma diminuição do aporte sanguíneo para essas estruturas, e elas vão sofrendo o quê? Degeneração. Com essa degeneração, o que acontece? Vai haver um buraco ali, né, naquela região, que tem que trabalhar lisinha, né? E começa a haver um contato com quem? Com o osso, né? Que é altamente inervado, e a dor começa a surgir. Então, toda vez que você fizer um movimento no joelho, na mão, onde houver um desgaste, você vai sentir a dor, né? As artroses são mais incidentes nos ossos de muita pressão, né? Quais são os ossos de muita pressão? Tornozelo, o joelho, né? O joelho é característico de ter problema de artrose. Uhum. E os de muito movimento. O ombro. O ombro também pode levar, depois de alguns anos, a lesões artrósicas. Talvez menos, porque devido ao tipo de articulação que é o ombro, né? Que ela é segurada por uma estrutura cartilaginosa. Um outro tipo de estrutura, né? É chamada de labrum. Já o joelho não, ele é totalmente articulado, tanto do fêmur para a tíbia, que é formado com o platô tibial, como com a patela, formando a articulação fêmur-patelar. Patela também sofre muito desgaste devido à movimentação, que na verdade a patela não mexe. Quem mexe é o joelho atrás dela, a impressão que tem que é a patela, mas ela fica parada. O ligamento patelar todo, né? E as seria artroses, os locais de dor, geralmente, que o senhor costuma atender mais, assim, que as pessoas se queixam mais, doutor? Qual é o local? Predominantemente é o joelho. Joelho é a região de maior dor, né? Uhum. Por conta exatamente como eu te falei, ele sofre uma pressão maior. E também é o que prejudica, né? A vida sedentária das pessoas, não ter uma atividade física, diminui muito o que a gente chama de arcabouço muscular. Diminuindo esse arcabouço, a pressão dentro da articulação é muito grande. Isso faz com que haja o quê? Haja uma maior probabilidade de lesão e lesões degenerativas. Doutor, olha, muita gente acredita que a artrose ela não tem tratamento, né?
e que é coisa de idade. Ah, e fulano tá com artrose porque já é velho, né? As pessoas têm isso na cabeça. Isso aqui é pra gente desmistificar que não é bem assim, né? Quais são as opções atuais de tratamento e controle da artrose, por exemplo? Para começar inicialmente, né, a fisioterapia com reforço muscular é mandatório também. Né? Porque quando você melhora o reforço muscular, você diminui aquela pressão dentro da articulação e nisso vai diminuir a dor. Você não vai sumir com a lesão cartilaginosa, mas você vai diminuir a dor. E hoje em dia nós temos diversas substâncias químicas, né, medicações, que são usadas intra-articularmente para que haja ali uma diminuição da dor e auxilie um pouco, né, o não aumento da artrose e um pouco de regeneração, sim. Dá algum tipo de regeneração. Por exemplo, o que faz o joelho movimentar? Ele trabalhar lisinho. É uma substância chamada sinóvia, né? O líquido sinovial que é produzido pela sinóvia. Esse líquido, ele tem realmente uma função de lubrificação e ele estimula a produção de condrócitos, de células cartilaginosas. Nisso, nós temos substâncias agora fora, né, sem ser produzidas pelo nosso próprio organismo, que também auxiliam nisso. Há muito tempo atrás, né, a gente fala assim, vedete, são aqueles medicamentos que estão mais sendo usados. Mas, por exemplo, não é nem assim, nos anos 70, né, o jogador de futebol, ainda mais jogador de futebol americano, eles faziam muitas injeções no joelho, porque eles lesavam demais o joelho. Não tinha aquela ciência que nós tínhamos hoje da medicina do esporte, né? E eles faziam muitas infiltrações com o quê? Com corticoide, né? Os Dex aí da vida, né? E faziam, sentia, pronto. Aí falou, tá ótimo, né? Passou a dor aí que acontecia? Ele não sentindo dor, ele ia forçar ainda mais o joelho, levando sim uma artrose complexa, grave, e depois o joelho dele travava. E ele não sabia por quê, além dos efeitos, né, colaterais do corticoide, né? Problema renal, problema a nível de suprarrenal, problema eles têm muito efeito colateral. E se o paciente for diabético, vai piorar. Mas ele não é ainda uma medicação que está sendo descartada, ela pode ser usada ainda. Mas não na larga escala que já foi usada antigamente. Olha, tem perguntas aqui, doutor. Se você quiser participar desse nosso bate-papo, a gente está falando sobre artrose com o nosso ortopedista, doutor Max Souto Maior. A Maria de Lourdes, ela tem 62 anos, ela é lá do Messejana e ela diz que tem sentido muita dor nos joelhos, principalmente quando levanto da cama ou fico muito tempo em pé. Nos dias frios parece que piora bastante. Queria saber se isso pode ser sinal de artrose ou se é só um desgaste normal da idade, doutor. Pode ser. A dor, quando ela responde assim, de acordo com a mudança de temperatura, né, de manhã, o joelho estava muito tempo parado, pode ser sim um sinal de artrose. Já é um sinal de artrose, Pode né? ser sim um sinal de artrose, porque, inclusive, a mulher ela tem uma tendência também a ter as inflamações musculares do joelho. O joelho é uma estrutura muito problemática, porque, como eu te falei, sofre muita pressão, né? É uma articulação muito exigida e pouco trabalhada na questão de atividade física. Olha, o João Batista, também de 68 anos, lá do Centenário, ele pergunta se realmente tem cura, doutor, porque não consegue se acostumar com a dor. Mas hoje em dia, com tantos avanços na medicina, será que ainda assim existe algum tratamento? Inclusive, lá na sua clínica, lá na clínica Dr. Max Souto Maior, existem protocolos para pessoas que têm artrose, né, doutor? Fala um pouco como é que funciona esse tratamento lá para os nossos ouvintes. Realmente, quando já ocorre a lesão cartilaginosa, ela não vai voltar a se regenerar, mas você tem que melhorar o quê? A qualidade de vida da pessoa, sem sentir dor e sem piorar o quadro que já existe. Como eu estava falando das infiltrações, hoje nós temos um protocolo de infiltração. Inicialmente, né, dependendo da gravidade do caso, você pode fazer infiltrações com anti-inflamatórios comuns, que talvez você pode até se associar com analgésico comum também, fazer aquela infiltração. A pessoa passa ali, ó, 2, às vezes 3 meses sem sentir dor, e nisso ela vai trabalhar o quê? A fisioterapia. Vamos explicar o que é, para uma pessoa leiga, o que é uma infiltração, doutor? A infiltração articular é aquela infiltração que é com anestesia local, claro, né? Hoje eu sempre trabalhei com anestesia local. Alguns aí não trabalham, eu acho que é porque eles não sentem dor, né? Eu faço um bom bloqueio para o paciente ficar bem relaxado e nisso faz que você tenha um acesso melhor à articulação
e ali possa fazer a infiltração, ou seja, jogar o líquido para dentro da articulação, dentro da cápsula articular. E aí sim vai agir diretamente na dor. Vai agir diretamente na dor. Ele vai ser uma ação tópica mesmo, em contato ali. Então o senhor vai estar aplicando o medicamento intraarticular diretamente no foco da dor. No foco da dor, exatamente. Isso é a chamada infiltração. A infiltração articular. Olha só que barato. E para continuar assim, como o rapaz falou aí da questão da dor, se tem cura, mas muitas medicações... Hoje em dia nós temos o tratamento com plasma em gel, que é o RPT, que é você tira o próprio sangue do paciente, é o tratamento com plasma, né? Isso aí eu vi num congresso, acho que já faz uns 8 anos, que quando saiu o pessoal achou muito estranho, e hoje em dia está sendo usado rotineiramente, e eu trabalho com isso. Porque você retira o sangue do paciente. Aí, nesse caso, ela tem realmente uma ação regenerativa. Baixa, mas tem. Entendeu? Ela tem, além dessa ação regenerativa, ela estimula a produção de sinóvia, que é o líquido sinovial. Sim. Estimula. E a sinóvia melhora a articulação a nível de trabalho, de trabalhar liso, entendeu? Sem ter a lesão local. Então melhora. Realmente tem um efeito de diminuição de dor e regeneração. Sim, doutor, as infiltrações, como é que se dá? Por exemplo, eu cheguei lá, fiz uma infiltração, é um protocolo que exige algumas sessões de infiltração, uma só sessão já resolve, depende da dor do paciente, depende de cada paciente, como é que funciona isso? Eu gosto de fazer o protocolo que eu faço, por exemplo, com plasma, né? Eu faço a infiltração com plasma, normalmente eu não faço só uma infiltração, eu deixo para fazer de 3 a 4 infiltrações, em média 3. Aí eu faço a infiltração. Inicialmente, eu posso fazer com anti-inflamatório antes. Para quê? Para já diminuir a dor. Aí na outra, quando o paciente voltar comigo, depois de uns 15 dias, faço o plasma. Coleto, coloco na centrífuga, ele tem que ser centrifugado, né, preparado, e injeto na articulação dele. Aí espero, aquele ali ele vai ficar sem dor praticamente uns 3 meses, mas mesmo assim eu já insisto que com 15 dias mais eu faço mais uma infiltração de gel, de plasma, né? E daqui a mais 15 dias que termina o tratamento, mais uma infiltração com plasma. Aí ficam 45 dias. Ele fica excelente, é quase um ano, na maioria das vezes mais de um ano. Ou seja, a pessoa que está sofrendo com artrose, fazendo 3 sessões de infiltração, ela fica um ano sem sentir dor. Praticamente. Agora, se ele seguisse o padrão mesmo, o padrão, e fazer uma fisioterapia, né? Alinhada ao tratamento, né? Aí o tratamento vai ficar ótimo, gente, não vai nem lembrar. Que fantástico. Tá vendo só, gente? A artrose, então, tem cura. Só de você ficar um ano sem sentir dor, já valeu a pena, né? Essas infiltrações aí, né, doutor? Não, porque eu não falei ainda da outra, né? Que é o ácido hialurônico, né? Que ainda tem esse outro método também, né? Tem o ácido, óbvio. Tem o ácido... E tem o hidrogel, o ácido hialurônico. O ácido hialurônico hoje é a vedete, de novo, né? É o top de linha para fazer. Ele também promete, ele melhora o deslizamento articular, ele melhora a lubrificação articular. Ele tem uma ação parecida com o plasma, né? Ele é um pouco mais efetivo, às vezes uma infiltração de ácido hialurônico, porque é um produto químico de alto peso molecular. Porque para usar na articulação, ele tem vários tipos de... Tá chegando muita mensagem, doutor. Tá. Então vamos deixar... Olha, eu não tô deixando o doutor falar, vocês não param de mandar mensagem. A dona Raimunda é lá do São Vicente. De uns meses para cá, doutor, minhas mãos amanhecem travadas e sinto uns estalinhos nos dedos. Isso pode ser artrose? E tem algum tratamento que ajuda a melhorar a rigidez? Esse enrijecimento articular das mãos pela manhã pode levar para alguns tipos de doenças reumáticas também. Que aí nós vamos falar da artrite, que é uma inflamação articular devido a uma doença reumática. Realmente a mão fica rígida pela manhã e crepita, tem crepitações, e lá para de tarde um pouquinho, quando fica mais tarde um pouco, que ela começa a movimentar. Tem que consultar, nesse caso assim também, né, a questão do reumatologista para ele pedir as provas reumáticas. E é importantíssimo, porque a artrite é a inflamação, a artrose é a degeneração. Então, quando tem essa rigidez com dor e estalido, tem que investigar a parte reumática. Perfeito. Olha, o Carlos Henrique, lá do Paraviana, tem sentido dor estranha nos ombros, principalmente quando tento levantar o braço. A artrose pode aparecer nessa região também, doutor?
Ou é Pode. mais comum só nas pernas e joelhos? A artrose, eu tenho uma artrose que é mais comum, que ocorre no ombro, que é a cromoclavicular. Mas nesse caso, provavelmente pode ter uma artrose. Mas essa dor aguda, assim, quando vem, que a pessoa demora a levantar o braço, está mais relacionada à parte muscular, que a gente chama de manguito rotador. O manguito rotador e esse músculo que é o supraespinhoso, que faz esse movimento. Então, quando ele inflama, devido ao local onde ele passa anatomicamente, ele pode causar dor e prejudicar a elevação, a movimentação do braço no geral. Comigo também pode se fazer infiltração nesse caso aí. Olha, o André Luiz, também lá do Pricumã, trabalha o dia inteiro em pé, carregando peso. Já ouvi dizer que esse tipo de rotina pode causar artrose. Tem alguma forma de prevenir essa rotina puxada dele, doutor? Para prevenção mesmo, seria uma fisioterapia precoce. Fazer uma boa fisioterapia e depois você ficar treinando em casa para aumentar o arcabouço muscular. Porque, repetindo aqui, a parte muscular, quando é bem reforçada, ela diminui a pressão articular e isso aí pode prevenir, sim, futuras lesões. Doutor, eu quero aproveitar e dizer para os nossos ouvintes que estão ouvindo agora a sua entrevista que o senhor atende na sua clínica, que fica ali na Iê Coelho, e é uma clínica que ela trabalha com preços acessíveis, né? Preços acessíveis. Porque se você for procurar um tratamento desse numa clínica qualquer, você vai ver que é um preço exorbitante. Não, eu fui... E lá tem uns combos super interessantes, com combos. valores acessíveis também. Valores acessíveis, exato. E cada caso é um caso, né? O senhor monta, o senhor personaliza esse pacote, eu tento né? fazer esse pacote de acordo com o tipo de dor que o paciente tem, o biotipo dele, né? Nós vamos adequar o tratamento ao paciente. Não é um tratamento que tem, assim, uma receita de bolo, né? Vamos falar assim. É um tratamento que ele vai se adequar aos problemas que o paciente tem. Porque existe também um fator psicológico nisso que influencia muito. Questão da somatização. Aí eu sinto a dor. Tem gente que sente uma dorzinha, fica parado. Tem gente que sente uma pequena dor e faz aqueles exageros, né? Tudo dói demais. Então você tem que modular o tratamento e tentar o máximo possível adequá-lo ao paciente. Não o paciente se adequar ao tratamento. É isso. Olha, a Helena também lá do Asa Branca, estou acima do peso e sinto muitas dores nos joelhos. Queria entender se o excesso de peso também é uma das principais causas da artrose. E se emagrecer pode ajudar a aliviar a dor. Quando a pessoa está obesa, está acima do peso, né? Eu também tô, quando ela sobe de peso muito rápido, às vezes a pessoa engorda em um ano, talvez tenha hipotireoidismo. Aí realmente vai afetar muito diretamente, agudamente, né, o joelho. Mas como ela já vem com aquele aumento de peso lento, o joelho, de certa maneira, se adapta, mas mesmo assim pode sim causar lesões artrósicas. Mas inicialmente, essas lesões são musculares, viu? A mulher ela tem uma tendência a ter um anticurvato, ou seja, o joelho dela é um pouco jogado para trás. E isso força muito a musculatura extensora, né? A musculatura flexora do joelho, ela trabalha muito tensa, pode causar dor também. Perfeito. Olha, a Regiane, lá do Caçari, fica um pouco confusa com esses termos, artrose e artrite. São a mesma coisa? São doenças diferentes, né, doutor? A artrose é uma doença degenerativa. A artrite é a inflamação da articulação. Essa inflamação pode estar associada a uma artrose ou não. Um trauma pode causar artrite, entendeu como é que é? E causar um edema, uma inflamação maior. A artrite é inflamação. Perfeito. Quem tá por aqui também é o José Mendes, lá do Pintolândia. Tenho artrose há alguns anos e percebo que mesmo com o tratamento, minha perna está enfraquecendo, doutor. A doença pode realmente deixar a pessoa sem andar? Pode. À medida que se a artrose for daquele tipo muito grave, né? Aí tem que também pensar nas possibilidades cirúrgicas. As possibilidades que eu estou tentando falar aqui são as possibilidades o quê? Conservadoras. Mas as possibilidades cirúrgicas também existem. Cirurgias artroscópicas, né? Que também atuam nesse sentido. E são excelentes também, né? Claro. Porque a lesão artrótica pode soltar substância, por exemplo. Que a lesão artrótica no joelho, voltando ao joelho de novo, que tem os meniscos podem degenerar e soltar resíduos dentro da articulação que não pode ter. Olha, pra gente... Não, ainda dá tempo de 2 perguntas, dá. O Ronaldo, ele tem 65 anos, lá do Jardim Floresta, tem uma artrose no joelho, mas gosto muito de caminhar todos os dias. Queria saber se devo continuar com as caminhadas ou se isso pode acabar forçando mais a articulação, doutor. Forçar a articulação vai, né? Sempre vai. Mas saber que nível que é essa artrose dele.
se é uma artrose femopatelar, se é uma artrose a nível de platô tibial, se tem lesão dos meniscos. É um pouco mais complexo, a gente tem que ver a imagem, saber se ela é condilar, né? Quando é condilar, toda vez que você der um passo, ele vai passar por cima da lesão. As pessoas, eu me incluo nesse quadro também, acham que a artrose é uma dor muito específica, né, em um membro só. Sentiu dor é artrose. Mas é muito mais complexo, como o senhor está acabando de dizer, porque ela atinge várias áreas do corpo. Várias articulações. Né? Várias articulações, vários ossos também, né, doutor? Uhum. Então, assim, depende muito de caso para caso, né? Cada um tem uma artrose diferente. Pode ser. Na verdade, é por isso que eu gosto de tentar fazer um tratamento o máximo específico para o paciente, né? Para que ele possa se adequar ao tratamento. Porque não adianta você forçar um paciente a um tratamento que ele não se adequa, que ele não se associa, né? Não segue o tratamento, aí fica difícil. Doutor, vamos falar um pouco sobre a questão dos protocolos lá da clínica Dr. Max Souto-Maior, porque lá o senhor trabalha com todas as soluções possíveis e imaginárias, até desde, a gente falou sobre acidentes de moto, né? As pessoas que sofrem acidentes, não só de moto, acidentes em geral. Acidentes em geral. A gente falou isso, a dificuldade que é para uma pessoa se recuperar plenamente após um acidente, né? Isso. A necessidade de fazer uma fisioterapia, de procurar um protocolo que se encaixe naquela situação dela. Até a gente está entrando agora nas doenças, né? Artrose, daqui a pouco vem artrite, estamos falando de infiltrações. Todos são protocolos que o senhor trata lá na sua clínica, né? Todos são. Eles têm uma... a minha ideia no atendimento, que eu sentia muita dificuldade, é quando eu atendi o paciente, aí eu falava assim, não, agora você vai para o fisioterapeuta. Eu falei, poxa, aí ele vai para o fisioterapeuta. Ah, não, você vai ali com outro médico. Não, eu quero que ele entre na clínica, ele faça um circuito. Entendeu? Ele vai comigo, fala, ó, vamos fazer as infiltrações? Vamos. Então vamos fazer. Da infiltração, vai para fisioterapia. Eu vou ter lá também. Também tem o Pilates, vou ter Pilates, essas coisas todas. E também trabalho com as ondas de choque, que a gente não falou ainda, né? E depois vamos ter que falar sobre as ondas de choque. Então, eu estou tentando fazer o protocolo meu é um circuito. Inclusive, eu vou ter clínicos também trabalhando, né? Que vão me ajudar em muitas outras patologias. Por exemplo, se eu atendo o idoso, ele precisa de um médico geriatra também, às vezes, que ele tem outros problemas associados. Eu posso mandar para o clínico tentar fazer, né, o possível. O paciente diabético, as pacientes gestantes que têm doenças articulares, como é que faz? Os idosos, né? A gente tem que priorizar. A gente tem uma fatia boa que escuta o programa aqui, que são pessoas já acima dos 60 anos, né? O Brasil deixou de ser um país jovem. Exato. E a gente está aqui para envelhecer com qualidade de vida, e né? Você falou, é verdade. Não é, envelhecer doutor? Não é estar largado e parado assistindo televisão. Ou mexendo no celular, né? Envelhecer com qualidade, com saúde. É isso. Sem sentir dor, sem precisar de incomodar ninguém, porque o idoso quer ser independente. Imagina a pessoa que trabalhou a vida inteira, se dedicou, depois ficar dependente de filho, dependente de neto, que nem toda vez gosta de ficar lá, né? Então a gente tem que oferecer qualidade de vida para ele ter independência. O idoso ter independência, isso é muito importante. Doutor, a sua clínica fica localizada? Na rua Iê Coelho, 797. Ali no bairro, desse lado de cá, é bairro Jardim Floresta. Bairro Jardim Do Floresta. lado de lá já é aeroporto. Você ali na Iê Coelho passou a Academia América, tá? Passou a Academia América, foi embora. Do mesmo lado da Academia América, só que mais à frente... Depois daquele terreno baldio. Tem um terreno baldio, tem logo a clínica, tem uma placa grandona lá. Tem um outdoor lá na frente. Tem um outdoor. Eu vou até mudar ele, que ele já ouvi muita crítica dele ali. Ai, meu Deus. Olha, anotem, gente, anotem o WhatsApp lá da Clínica Médica Dr. Max Souto-Maior, tá? O doutor, ele trabalha com ortopedia em geral, infiltrações, exames, diagnóstico, tratamentos, fisioterapia, até laudo para INSS o doutor trabalha, viu? Se vocês estiverem precisando... Pequenas cirurgias. Pequenas cirurgias também. Que mais, doutor? Pequenas cirurgias, tipo cisto sinovial, tô fazendo lá, lipoma, você até falou que queria lipoma, tenho. túnel do carpo. Eu vou estar trabalhando com isso lá, porque o CRM me autorizou nesse sentido, porque a clínica tem um suporte muito bom também, para garantir toda a segurança em qualquer tipo de procedimento que eu faço. É uma clínica top demais. Olha, anotem o WhatsApp, é o 98107-6773. Eu vou repetir, hein? 98107-6773. Siga também o Dr. Max Souto lá no Instagram. É o dr.max, Max Souto.
tá? Segue lá, o Instagram dele tá começando agora. O doutor não era das redes sociais, mas até que, enfim, a gente colocou na cabeça dele que hoje em dia o digital é tudo. E a gente tá agora administrando as redes sociais lá do doutor, lá da clínica. E a gente tá colocando muito conteúdo de qualidade para você poder absorver isso. E, doutor, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigado a de você, extrema Hélio. importância ter o senhor aqui com a gente no Não, programa. Você consegue entrevistar e deixar a gente à vontade. Ai, que bom. Fico feliz. E espero semana que vem com mais um super tema, tá bom? Claro, com Combinado? certeza, estaremos aí.